Fala, seus lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a promo do 6º episódio da 4ª temporada de Riverdale, que trouxe boas pistas do que a gente vai ver por aí. Então, olha, pra você não perder nada aqui no canal sobre as novidades dos filmes e das séries, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação, que eu sempre trago as novidades em primeira mão pra vocês. Aqui tem playlist de final explicado, teoria, análise e muito mais. Além disso, todas as quintas a gente tá falando de Riverdale, até o meio-dia a gente tem o episódio aí que passou, e agora esse horário a promo, então não percam, se inscreve aí. Esse trailer trouxe algumas respostas do que tinha ficado em aberto lá na 3ª temporada, como, por exemplo, o paradeiro do Chick. A gente vê a Beth finalmente confrontando ele e perguntando o que ele sabe sobre o Charles. A gente tem que lembrar que lá na temporada anterior, a gente viu o Chick indo até os Cooper, se passando pelo Charles, e depois, quando tudo aconteceu, foi revelado na realidade que ele não era o Charles, mas que ele vivia com o Charles e que o Charles supostamente tinha morrido. A gente também sabe que ele guardou um certo rancorzinho dos Coopers pelo abandono e tudo mais, e que toda aquela questão do que ele transpassava para os Coopers era meio que coisas que o Charles contava ali para ele. Então foi bastante perspicaz da Beth, né, ter ido lá conversar com o Chick. E também a gente agora sabe que o Chick, depois daquela questão do jogo, da Penélope e tal, agora ele aparentemente tá preso, afinal ele tá aí com a roupinha laranja. A Beth adora ir pra prisão, né, falar com os condenados aí. Mas assim, o Chick não é flor que se cheire, é bem capaz dele falar algumas coisas que condenem aí o Charles, mas eu tenho fortes motivos pra acreditar que ele ainda é bom. Assiste o vídeo aí mais cedo pra você entender. E como ele mentiu, falou que o Charlie morreu pra assumir o lugar dele, eu acho que a gente não deveria confiar em qualquer coisa que o Chick vai falar. A gente vê o Hiram e a Hermione tendo aí um caso que eles já estão arrependidos e tudo mais, mas eu acredito que na realidade isso daí é só uma artimanha do Hiram para ele conseguir alguma coisa da Hermione, como ele sempre fazia, porque em um dos trailers que a gente já assistiu até agora, a gente vê a Verônica falando com a Hermione em um momento que ela tava já solta, né, não tava mais na prisão, para que ela conte as coisas para ela ficar um passo à frente do Hiram. Então é bem capaz nesse momento aí ela revelar alguma coisa, é bem capaz também dela só ter tido essa recaída, porque assim, ela ficou presa, e 2, ela ainda não sabe sobre a Hermosa, né? Ou seja, o Hiram só tá jogando sujo mesmo. Depois da sequência, a gente vê alguém falando que o Julian tá precisando de um corpo e que vai usar o corpo da Cheryl pra dar esse espaço pra esse espírito aí. A gente não pode esquecer que esse episódio, ele é intitulado como Hereditário. Eu tenho uma teoria aqui no canal, algumas coisas não se concretizaram, mas eu falo bastante sobre o contexto do Hereditário, que na realidade foi descoberto que a família tava aí num grupo satanista e tudo mais, e tem um certo momento do filme que eles acabam se apossando do corpo da menina pro demônio lá, mas que na realidade o demônio precisava de um corpo masculino. E aí a gente até vê uma cena da Nana Rose, do Clifford ou do Claudius, da Penélope e do Jason indo em direção a Cheryl segurando essa boneca. E na hora a pessoa tá falando, Julian precisa de um corpo Cheryl, e depois fala, então vou dar o seu, que pode ser referindo ao corpo do Jason e não necessariamente ao corpo da Cheryl. E talvez ela desmaie não porque o espírito tá entrando no corpo dela, mas porque o Jason reviveu, com muitas aspas, agora é o Julian. E esse Julian não parece coisa boa não, hein? Não sei como que vai ser isso, é muito estranho, mas com certeza tem um satanismo aí nessa família, e talvez a partir disso a gente entenda um pouco mais desse passado dos Blossoms, né? A gente sabe que eles têm todo um mistério aí em Riverdale, que eles são respeitados desde sempre, desde a primeira temporada já tinha um mistério bem pesado aí em cima deles, então é bem capaz da gente saber tanto essa questão dos trigêmeos um pouco mais, quanto no que eles estavam envolvidos ali. Então também, como eu tinha falado, é bem capaz do episódio lá de flashback, como é nos anos 50, a gente saber um pouquinho mais do passado da Nana Rose. Depois a gente vê alguém quebrando a casa aí do Art, mas a gente tem duas opções para cogitar aí. Uma seria porque afinal ele
fez uma coletiva lá na academia falando que o Riverdale deveria ajudar ele ao invés de ficar contra ele para apadrinhar aquelas crianças. Foi bem fofinho da parte dele, mas pode ter deixado alguém com raiva. Ou simplesmente o Dodge descobriu que o Art é um vigilante. Afinal, ele ameaçou o Dodge e tudo mais, então é bem capaz dele começar a ameaçar diretamente a vida do Art, principalmente porque tem todo esse envolvimento aí com os garotos, que eram os garotos do Dodge. Na sequência, a gente vê o Jug pedindo ajuda, ele tá olhando para baixo e na frente dele tem uma janela que tá quebrada. Então, alguém caiu, ele pede ajuda, né? Pede para ligar para ambulância e tudo mais. Então, a pergunta que fica é: quem caiu nessa história? Será que foi o Ratch e vão culpar o Jug? Mas o que vale ressaltar também dessa promo que fica em segundo plano é que o Jug tá narrando, falando que tá nascendo aí o sol em Riverdale e que é isso que acontece na cidade, em Riverdale. Só que eu não acho que seja uma narração padrão que nem todo episódio começa, dele contando história, mas sim que faça parte da história do seu avô, da história dele pro concurso do crime perfeito. Eu falei um pouquinho sobre isso melhor no vídeo mais cedo, então eu recomendo fortemente que vocês assistam e vejam se vocês concordam. Mas deixa aí nos comentários o que mais você reparou nesse trailer e eu não falei aqui, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!